Olá, gente, tudo bem? Então, vamos às respostas daquilo que eu coloquei para vocês, das perguntas anteriores, sobre normas penais em branco. As normas penais em branco, elas podem ser em sentido amplo e em sentido estrito. A gente costuma mais saber, assim, normas penais em branco são homogêneas ou heterogêneas. As normas penais em branco em sentido amplo são as normas penais em branco homogêneas ou impróprias. Já as normas penais em branco em sentido estrito são conhecidas como normas penais em branco heterogêneas ou próprias. Então, agora que nós já sabemos isso, a gente pode ir para a resposta. Norma penal em branco em sentido amplo ou homogênea é aquela em que a fonte do complemento é a mesma fonte da norma penal. Já a norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito é aquela em que a fonte do complemento é diferente da fonte da norma penal. Exemplos de normas penais em branco heterogêneas nós temos aonde? Na Lei 11.343, na Lei de Drogas. Lá eu tenho várias normas penais que têm a fonte, a lei, enquanto que o complemento é a Portaria 344 de 98. Então, o artigo 33 da Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea, ela precisa ser complementada para eu saber o que é droga. Só que esse complemento não está na lei, esse complemento está na Portaria 344 de 98. Já o crime de organização criminosa, aquele lá do artigo 2º da Lei 12.850, é uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Onde é que eu vou achar o que é organização criminosa? Também na lei. Fonte da norma penal em branco, lei. Fonte do complemento, lei. Norma penal em branco, homogênea ou em sentido amplo. As normas penais em branco homogêneas ou em sentido estrito podem ser subdivididas em duas espécies, homovitelinas ou heterovitelinas. Homovitelinas, quando o complemento ele provém do mesmo ramo do direito da norma penal. Heterovitelina, quando o complemento provém de um ramo do direito diferente da norma penal. Exemplos de norma penal em branco, homogênea, homovitelina. Artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, né? Vamos ver por quê. Porque o complemento que me diz o que é uma organização criminosa está também na Lei 12.850, artigo 1º, parágrafo 1º. Então, provém do mesmo ramo do direito. Exemplos de norma penal em branco, heterovitelina, artigo 236 do Código Penal. Vamos ver por quê? Preciso complementar o artigo 236 do Código Penal para saber o que é impedimento. Mas o que é impedimento eu não encontro na lei penal, eu encontro lá no Código Civil, outro ramo do direito. Norma penal em branco ao revés ou invertida. Essa é quando o complemento diz respeito ao preceito secundário. Porque até agora o complemento que eu tratei, ele dizia respeito sempre ao preceito primário e não ao preceito secundário. O que é preceito primário? O que é preceito secundário? Preceito primário é aquele que descreve a conduta. Preceito secundário é aquele que comina a pena. Então, norma penal em branco ao revés ou invertida é aquela em que eu preciso complementar o preceito secundário, aquele que comina a pena. Exemplo, artigo 1º da Lei 2889 de 56. Você abre lá o artigo 1º da Lei 2889 e encontra as condutas descritas. Quando você vai olhar a pena, o legislador te remete a penas que estão aonde? No Código Penal. Norma penal em branco ao quadrado é aquela em que o complemento da norma penal também precisa ser complementado por outra norma. O exemplo clássico é o artigo 38 da Lei Ambiental. Você precisa saber o que é uma floresta de preservação permanente. Você vai encontrar isso lá no Código Florestal, Lei 12.651, que por sua vez tem que ser complementado por um ato do Poder Executivo. Norma penal dupla face em branco ou duplamente incompleta. O que é? É aquela que tem que ser complementada tanto no preceito primário quanto no preceito secundário.
Os livros citam como exemplo desse tipo de norma o artigo 304 do Código Penal, porque ele precisa ser complementado tanto no seu preceito primário quanto no seu preceito secundário. Vai lá e dá uma lidinha. Quando eu fiz a correção da prova de Delta do Mato Grosso, eu disse lá na minha live que muitas respostas estavam nas teses do STJ. Você sabe o que é isso? Primeiro você vai no site do STJ, que é www.stj.jus.br. Quando você chegar lá, você clica em jurisprudência. Veja aí. Quando você clicar em jurisprudência, aí vai abrir uma aba e você vai clicar em jurisprudência em teses. Quando você clicar em jurisprudência em teses, vai abrir uma nova página onde você pode procurar por ramo do direito ou por edição. Eu prefiro por ramo do direito. E a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a norma penal em branco, homovitelina e heterovitelina são espécies de norma penal em branco homogênea ou em sentido amplo. Valeu, gente? Então esse foi mais um Momento Dicas para você. Até a próxima! De uso restrito em casa. E o STF entendeu, sabe o quê? Entendeu que face à ausência de ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado, estaríamos diante de atipicidade. Quando eu fiz a correção da prova de Delta do Mato Grosso, eu disse lá na minha live que muitas respostas estavam nas teses do STJ. Você sabe o que é isso? E esse é meu canal do YouTube, então. Se você gostou, vai lá e se inscreve.